Fala Sky, tudo bem? Galera, nós não podemos parar. Nós estamos falando sobre o crescimento espiritual e a gente nunca pode parar de crescer. A vida cristã é uma vida constante, uma vida ativa, como a gente tem falado, e a gente precisa continuar crescendo. A gente tem visto e tem aprendido a importância de nós nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento com Deus, como a gente viu, ele tem a ver com oração, um tempo que a gente separa para Ele, um tempo que a gente para se relacionar com Deus. Tem a ver com adoração, um tempo que a gente, fala quem Deus é. E eu tenho aprendido que quando a gente adora, a gente coloca os nossos problemas no lugar certo. Porque a gente começa a ver o tamanho, a capacidade e o poder de Deus, a gente começa a declarar isso com a nossa boca, e aí os nossos problemas ficam no lugar que tem que ficar. É bem menor do que a gente tem visto, então a adoração ela nos coloca numa posição de fé, nos coloca numa posição de entendimento de quem Deus é. E além disso, a gente ora, a gente adora, a gente lê a palavra de Deus e a gente faz um journal, um diário daquilo que Deus tem falado comigo e com você. A gente viu isso num vídeo e eu quero continuar falando sobre crescimento espiritual. Nós não podemos parar. Nós não podemos nos acomodar com a nossa vida, nós não podemos achar que está tudo certo, que nós atingimos um patamar, mas sempre tem mais. Sempre tem mais. E quando a gente fala dessa prática, a gente está falando das disciplinas espirituais. E um dos itens dessa disciplina espiritual é a Bíblia, a palavra de Deus. E é sobre a Bíblia que eu quero conversar com você hoje, nesse vídeo. Olha só o que a Bíblia fala. Como uma criança recém-nascida, desejem o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Como uma criança recém-nascida. Se você já teve um filho, você sabe que uma criança recém-nascida nos deixa com olheiras, porque de 3 em 3 horas a gente precisa alimentar o bebê. A gente precisa dar o leite, a gente precisa ir lá, as mulheres, As mães precisam ir lá dar o leite, a maioria das vezes são elas, às vezes a gente pode ajudar com uma mamadeira, se for o caso, mas a criança de 3 em 3 horas, ela vai abrir a boca, vai chorar e vai falar, eu tô com fome. E a Bíblia ensina que eu e você devemos nos relacionar com ela, palavra de Deus, desse mesmo jeito, desejando o leite espiritual assim como, da mesma maneira, do mesmo jeitão que um bebê recém-nascido. A gente precisa ter fome por essa palavra. A gente precisa desejar se relacionar com a Bíblia, se relacionar com a palavra de Deus, porque como a gente tem falado, quando a gente se relaciona com a palavra de Deus, a mente de Deus, o jeito que Deus pensa, a maneira que Deus vê o mundo, entra na nossa mente e a gente passa a ter o entendimento e ver as coisas assim como Deus vê. Assim como Deus vê. E para que a gente possa se aprofundar nesse estudo, para que a gente possa conhecer mais de Deus, eu quero que você entenda o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora. Para mim, uma das coisas mais importantes e mais fortes que eu e você podemos falar da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu e você hoje em dia temos acesso a milhares de palavras. Cara, se você entrar no teu Facebook agora e começar a rolar na linha do tempo, você vai começar a ver muitas e muitas palavras. A gente tem hoje Dória disse, não sei o que, é um dos caras que mais aparece no meu Facebook, pelo menos é alguma ação do Dória, alguma coisa que ele fez e tal, e é muito legal. Tem lá o Lula disse alguma coisa, Dilma disse outra coisa, e a gente corre na nossa linha do tempo e tem milhares de pessoas que disseram algo. Algo foi dito, algo foi falado, e as palavras são muito poderosas. Palavras têm poder de mudar uma nação. A gente tem visto Trump, a gente tem visto tanta coisa que tem acontecido no mundo hoje em dia, que uma palavra de um homem pode mudar a situação do mundo. Literalmente, nos últimos dias isso tem acontecido. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Cara, a gente precisa ler a Bíblia com essa profundidade. A gente precisa entender que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo a palavra de Deus.
Eu gosto de pensar, e uma das expressões que eu gosto também, além da Bíblia ser a palavra de Deus, eu gosto quando eu ouço e alguém fala, a gente tem visto o Pio, é uma pessoa que fala muito isso, a Bíblia é a boca de Deus. A boca de Deus. Imagina, eu e você temos a oportunidade diariamente, de diariamente abrir a boca de Deus. Cara, o que Deus tem falado? O que tem passado na mente de Deus? O que tem saído da boca dele? O que é? Qual é o momento? Sabe, a gente está antenado, a gente está ligado no mundo, a gente sabe o que pessoas e mais pessoas têm falado, mas o que é que Deus tem falado? Qual é a última notícia que saiu da boca de Deus? Eu já ouvi muitas pessoas falando de experiências de ouvir a voz de Deus audivelmente. E com certeza é uma experiência fantástica. Eu já tive a sensação, não sei se audivelmente, mas eu já tive a sensação de ouvir Deus, de você escutar Deus de um jeito especial. Mas, cara, quando a gente abre a Bíblia, é a mesma coisa. A boca de Deus foi aberta. E a partir do momento que a gente começa a ler a palavra de Deus, eu e você estamos ouvindo a voz de Deus. Precisamos ter essa chave ligada no nosso coração. A gente precisa ler a Bíblia desse jeito, porque isso vai transformar a maneira e o valor que a gente coloca naquelas palavras. Lembre-se, palavras mudam destinos e mudam situações. A gente vê aí no mercado financeiro, por exemplo, um rumor é capaz de levantar ou abaixar as ações de uma empresa e financeiramente isso gera um impacto gigante. Palavras são poderosas. E eu e você temos acesso à boca de Deus todos os dias, a qualquer momento, quando quisermos. O que tem passado no coração de Deus? O que Deus tem pensado? Abra a Bíblia. Abra a palavra de Deus e Deus fala comigo e fala com você. Nós aprendemos que a voz de Deus troveja poderosamente. Deus fala constantemente. Basta eu e você irmos até a palavra, irmos até Ele, dispomos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Uma segunda coisa que eu quero conversar com vocês é por que devemos estudar a Bíblia? Por que devemos estudar a Bíblia? A Bíblia traz ordem ao mundo. A Bíblia traz ordem à humanidade. Nós, ser humano, gostamos de pensar que tudo gira ao nosso redor. Na verdade, se você for ver a história da humanidade, é isso. O homem como centro, o homem... E hoje em dia, então, meu Deus, como a gente vê egoísmo, como a gente vê pessoas como centro, pessoas querendo chamar atenção, pessoas querendo ter atenção, pessoas e pessoas querendo ser o centro. Mas a Bíblia nos mostra que isso não é assim. A Bíblia traz ordem ao mundo. E a Bíblia nos mostra que quem é o centro dessa história toda é Ele, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. A Bíblia mostra que Ele é aquele que era, que é e há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ou seja, tudo é a respeito de Deus. Tudo é a respeito de Jesus Cristo. Tudo é a respeito dele. Não, nós não somos o centro. Nós não somos a razão do mundo existir. O mundo não existe por nós, o mundo existe por causa dele. E eu e você devemos, junto com tudo isso, junto com esse desejo de Deus, viver para ele. Viver de uma maneira que exalte a ele, que glorifique o nome dele, que coloque ele como centro. E que o mundo vai olhar para a gente e vai ver, ei, por que você é diferente? Qual é a sua vida? O que tem na sua vida? Você sabe que ele é o centro. Você vive para a glória dele, você vive para que o nome dele seja conhecido, você vive para que a glória dele seja exaltada e não a você mesmo. Sim, Deus vai nos exaltar para que ele seja exaltado. A Bíblia fala que ele nos coloca como luz do mundo e ele sabe que uma luz tem que ser colocada num lugar alto. E ele vai fazer isso com você. Mas ele vai fazer isso para que você coloque o nome dele mais alto, para que você exalte o nome dele, porque você sabe que ele é o centro e não você mesmo. Ele é o centro. Então a Bíblia, ela traz ordem ao mundo. E se existe ordem, se existe algo para ser mudado, eu e você precisamos estar atento. E a segunda coisa que eu quero que você entenda nesse aspecto, que nós estudamos a Bíblia porque ela vai nos transformar. A Bíblia vai mudar você.
A Bíblia vai me transformar. Olha que coisa linda o que a gente vê na Bíblia, no livro de Hebreus, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e a intenção do coração. A Bíblia entra para transformar você. Assim como ela traz mudança no mundo, ela coloca o mundo na posição correta, a Bíblia vai trazer posição correta, vai trazer direção para a sua vida. E presta atenção nesse texto. Tem um twist gigantesco aqui, tem uma mudança, tem uma mudança gigantesca nesse texto aqui. Se você ler bem esse texto, você vai perceber que não é você que lê a Bíblia, mas a Bíblia é que lê você. Sim, a Bíblia é que lê você, porque ela entra dentro de você e ela julga seus pensamentos, ela julga as suas ações, ela julga a sua posição atual a fim de que você seja transformado para a posição de acordo com a palavra de Deus. Cara, ela penetra no âmago, lá no profundo da tua alma, para mostrar para você, cara, isso é alma, isso é espírito, isso é correto, isso não é tão correto, isso você precisa mudar, isso você precisa... Palavra de Deus. Como viver em santidade, como viver de acordo com a lei dele. Palavra de Deus. Bíblia. 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 Eu e você precisamos desejar a palavra de Deus. Assim como li no primeiro versículo, desejar assim como o recém-nascido anseia pelo leite. Eu e você precisamos desejar dessa palavra. Eu e você precisamos estudar essa palavra. E você? Você está pronto para isso? Você está pronto para deixar a Bíblia penetrar a sua vida? Sabe, entrar lá dentro e mostrar as suas intenções, mostrar as suas sujeiras, as suas coisas boas e transformar quem você é. A Bíblia, quando entra no nosso coração, entra para nos transformar. Então, meu desejo é que você abra seu coração, que você coma a palavra de Deus, que você se alimente dessa palavra e seja por ela edificado e transformado. Deus Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque você fala. Muito obrigado porque basta nós abrirmos esse livro que você deixou pra gente e a sua voz é audível dentro de nós. Deus, nós abrimos o nosso coração, abrimos quem somos, abrimos nossas mentes, abrimos nossas vidas para que o Senhor entre e faça uma mudança de acordo com aquilo que você deseja. Nos mostre o caminho, seja a lâmpada para os nossos pés, seja a sua palavra a lâmpada para os nossos pés, para que a gente viva de uma maneira que sempre exalte e glorifique o seu nome. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo. Nos leva a uma vida de crescimento espiritual inconformada, que a gente sempre tenha fome e sede por mais e mais de Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Valeu, Sky. Nos vemos na próxima. Até mais.